e dizer que é bom estar aqui, poder ouvir a palavra de Deus, poder estudar com vocês. Então, traga sua Bíblia, esteja junto aí nós para que a gente possa acompanhar direitinho aquilo que está escrito e possa haver assim edificação. Saiba que estudar o Apocalipse é ter uma visão nítida do acontecimento da implantação do reino do Senhor Jesus Cristo na face da terra, que se denomina o tempo da graça. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça. Às vezes, confundimos toda a ativa da revelação feita pelo Senhor a João com o último dia, ou o último tempo, ou o dia do Senhor. A revelação de João, no livro de Apocalipse, trata primeiro da glorificação de Jesus. Como disse bem o reverendo Murilo, quando fez a sua exposição, está retratando a esperança para a igreja. Então, o Apocalipse não é algo que nos meta medo, mas ele traz a esperança, a alegria de que o fim de todas as coisas será abençoador. O Senhor Jesus vai estar conosco. Então, esta revelação de João mostra essa glorificação de Jesus, depois a vida da igreja na terra e também o grande julgamento de Deus aqueles que não estão firmes no Evangelho, aqueles que são incrédulos, que abandonaram o Senhor. Então nós vamos ler a palavra, nós vamos ler em 3 momentos, que eu tenho 2 capítulos. Primeiro, o capítulo 8 de Apocalipse, lendo até o versículo de número 6. A palavra diz: quando o Cordeiro abriu os 7 selos, houve silêncio cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora, capítulo 9, e nós vamos ler do capítulo 9 até de 1 a 4, que diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem o escorpião da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E agora o versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos da terra, do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos
os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, que Deus aplique no nosso coração estas verdades lidas. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos espirituais, para que enxerguemos as verdades do Apocalipse como edificantes para os nossos corações e para trazer sobre nós esperança. Eu entrego em tuas mãos e te louvo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, quando nos voltamos para o estudo do capítulo 8 e 9 do livro do Apocalipse, encontramos algumas considerações que elas nos são muito importantes, que é o que acontecerá o toque das 7 trombetas. Naquele momento que acontecerá o toque das 7 trombetas, nós precisaremos saber. Primeiro, nos leva, estamos vendo as considerações feitas por o Michael Wilcock e John Stott, no seu livro A Mensagem do Apocalipse, e nos esclarece exatamente esse momento. E nos leva ao sermão profético de Jesus, proferido no Monte das Oliveiras, respondendo à pergunta dos discípulos, que no versículo 3 inicia a sua resposta dizendo: vede que ninguém vos engane. Então Jesus faz os esclarecimentos dos capítulos 24 e 25 de Mateus, chamando a atenção para que os seus discípulos, na verdade, não sejam enganados, porque haverá muitas dificuldades, muitos ensinos falsos, os falsos profetas, e nós temos visto isso de forma gritante nos nossos dias e em todo o tempo que, na verdade, a igreja esteve na terra, houve ensinos falsos. Nós sabemos que o primeiro século, a grande luta dos apóstolos era com respeito ao gnosticismo e outras seitas que surgiram. Então não é diferente. Nós estamos vivendo desde o 4 século com a igreja apóstata, que está ao nosso lado, adorando toda sorte de imagens, de esculturas, o crescimento das seitas, isso tudo são ensinos enganosos que não convém à palavra de Deus. Então Jesus trouxe esta verdade primeiro em Mateus, no capítulo 24, 25. Então, para Wilcock e Stott, os acontecimentos dos 7 selos e das 7 trombetas são paralelos ou estão quase na mesma sequência, antes da segunda vinda de Jesus. E esta está inserido exatamente no capítulo 24, 31, o maior esclarecimento, onde estão exatamente inseridos a verdade acerca das 7 trombetas e também dos selos. Veja aí, abra sua Bíblia em Mateus 24, a gente vai ler 29 a 31, só para que você tenha o esclarecimento sobre essa verdade. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, o clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Interessante que há uma, principalmente para os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja não passará por nenhum sofrimento da grande tribulação. Então, eles dizem que Jesus virá antes. Então, esse pré-bilianismo dispensacionalista
traz esta verdade pela metade. Na verdade, nós, quando lemos as Escrituras, podemos ver, principalmente que Jesus disse, que a igreja vai passar também pela tribulação. Isto é o que diz os 7 selos, porque em sofrimento a igreja estará orando, buscando ao Senhor e pedindo a Deus que traga sobre a terra juízo por causa das tribulações, das perseguições e de muitas coisas e sofrimentos que estão acontecendo ao povo de Deus. Então, sabendo do plano mestre de Cristo, podemos agora falar das 7 trombetas. Veja os versículos 1 e 2. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Lhes foram dados 7 trombetas. As 7 trombetas é a resposta das orações dos santos, da igreja sofredora, referida no 6º selo. Os versículos 3 a 5, ele nos diz isto. E o anjo tomou o incensário e encheu, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então nós podemos ver também o verso 4 que diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, em toda a parte da terra, a gente tem percebido o sofrimento e, à medida que os últimos dias se aproximam, mais perseguições, em cumprimento também da palavra de Cristo, que ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está aí em Mateus 10, 22. Então, queridos, às vezes a gente está pensando que não há tribulação e que a vida cristã, como tem sido propagada, é sombra e água fresca, como diz a teologia da prosperidade. Mas quando lemos os 7 selos e as 7 trombetas, somente os 7 selos estão falando exatamente deste sofrimento dos santos, mas que por causa dos sofrimentos eles estão orando. Mas diz Hernando Dias Lopes que nas 7 trombetas os incrédulos serão atormentados e sofrerão. E a gente está vendo isso nos seus comentários. Os avisos antes do derramamento completo da taça da ira de Deus. Portanto, quando estudamos os capítulos, os 4 primeiras trombetas, nós vamos perceber que a aflição produzida na terra sobre os incrédulos que tem o propósito de promover arrependimento. Então vejam bem, as trombetas, elas são tocadas para que traga sofrimento aos que habitam na terra, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, aqueles que são ímpios, para que haja arrependimento. Então a gente vê aí que, na verdade, a graça de Deus ainda permanece na face da terra, mesmo sabendo que os homens ímpios estão indo de mal a pior. Mesmo assim, Deus usa da sua benignidade, da sua misericórdia. Então a gente pode ver que as últimas 3 trombetas trará sofrimento maior. As primeiras 4 trombetas será sofrimento que abalará a terra, acontecimentos que trarão abalo à terra. As outras 3 trombetas atingirá diretamente os homens. Isto é notório quando nós estamos observando isso. Então, para que nós possamos trazer o esclarecimento acerca do estudo das 7 trombetas,
antes das trombetas trocarem, houve silêncio no céu. Nós temos aí o Apocalipse 8, que diz: então vi os 7 anjos, aliás, o capítulo 8, versículo 1, diz: quando o Cordeiro abriu os 7 selos, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, o silêncio no céu pode representar duas verdades, diz o Hernando Dialog. Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Essa é a primeira alegação que é trazida. Segundo, o céu fica em silêncio como uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Nós sabemos que antes desse tempo, quando a gente lê o capítulo 7 de Apocalipse, há regozijo, a festa. Como disse, já foi trazido o estudo desta festa do céu. É claro que João aqui também está no céu e está tendo a visão real dos acontecimentos que sofrerão tanto o planeta Terra quanto também os homens ímpios que habitam na Terra. Depois das orações dos santos que sobem diante do trono, o incensário foi cheio de fogo do altar e foi atirado na terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos, terremotos, e as trombetas se preparam para tocar. O versículo 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, nós sabemos que essas brasas que foram lançadas sobre a terra introduz o início exatamente das 7 trombetas. E é uma introdução à realidade que o mundo conheça, que Deus é o comandante de todas as coisas, ele está na direção de tudo. As grandes guerras, todos os problemas, essas questões que têm sido debatidas nesses últimos dias com respeito a como a Terra tem sofrido, isto é só o prenúncio daquilo que Deus está falando para que haja arrependimento. Então vamos ver a primeira trombeta. Nós sabemos que a primeira trombeta, quando é tocada, há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. O versículo 7 diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimado a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então a gente vê aí que, na verdade, essa questão ecológica, o seu sofrimento, ou seja, a depreciação da terra, ela tem uma razão óbvia nas Escrituras, que é exatamente o comando de Deus para que os ímpios sejam punidos e padeçam, porque não tinham no coração a vontade de preservar aquilo que Deus criou para o benefício do homem. E a gente vê também que, mesmo acontecendo todos esses danos na terra, o homem não se volta para Deus. Nós sabemos a questão do buraco da camada de ozônio, o crescimento, as geleiras se dissolvendo, o aquecimento global, o El Niño, essas coisas todas têm acontecido nos nossos dias como sinal de que Deus está chamando os homens ímpios para o arrependimento. E o texto diz que foi a terça parte da terra e das árvores e também do ar.
verde. E esta praga é semelhante ao que aconteceu lá no Egito, quando Deus trouxe a praga, que é a chuva de pedra com fogo. Ao significado é que o Senhor que está reinando afligiria os perseguidores da sua igreja, desde o primeiro até o último, vindo com vários desastres que sucederão na terra. Esses eventos só podem ser datados. Aliás, não podem ser datados. Mas o espaço da habitação das pessoas e seu alimento são duramente atingidos. E esses desastres são controlados pelo céu. Deus está controlando. Imagina só quando houve aquele tsunami lá na Ásia, e que morreram muita gente, e houve grande destruição, mas Deus trouxe livramento. Não foi um arraso completo, total. Houveram muitas mortes, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então percebe que a primeira trombeta, ela traz dano à terra. Então atinge diretamente o fator ecológico. Aqueles que defendem e chamam a mãe terra, ao invés de se voltar para Deus, estão adorando a terra, adorando as coisas. Então é preciso que a gente perceba esta verdade. Está acontecendo, aconteceu desde o primeiro século, está acontecendo hoje. Nós sabemos que os grandes terremotos, os tsunamis, os tornados, tudo isso são danos que são trazidos à Terra para que os homens possam enxergar que há um Deus no céu que domina todas as coisas. A segunda trombeta, Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora também o mar. Então vejam que o mar é atingido. Os versículos 8 e 9 diz que o segundo anjo tocou a trombeta e como grande montanha ardendo em chama foi atirado do mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Esta trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como da pesca predatória que o homem está fazendo em todo o oceano. E aqui todos os desastres que acontecem no mar. As montanhas verdadeiras, que são colunas do edifício cósmico, ardem em chama e são atiradas no mar. Então provoca tsunami e também mata muitos animais. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. Aqui tanto o comércio como as vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporção gigantesca. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue e os peixes morreram. O juízo, na verdade, só está começando, não é ainda o fim do julgamento. Então vamos para a terceira trombeta. A primeira atinge a terra, a segunda atinge exatamente o mar, trazendo dano inteiramente à vida econômica dos homens, também trazendo temores e medos diante da terra que está em convulsão. Isto é uma realidade que nós temos visto hoje. O terceira trombeta, Deus ataca a água potável. O versículo 10 e 11 diz:
o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornaram em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O juízo agora é com respeito à água doce, à água potável, é transformada em águas amargas. Ao contrário do que aconteceu em Mara, quando havia águas amargas e Deus usou Moisés para torná-las doces, potáveis, boa para se beber. Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia nem de petróleo, mas de água potável. Então, o mundo está de olho no Brasil, que tem uma abundância de água, de rios. Então, veja que isso é uma realidade. E nós sabemos que pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, inundações têm ocorrido com mais frequência na face da Terra, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Tem havido exatamente essas inundações. E nós sabemos que isso porque o homem não tem respeitado exatamente a terra, não tem respeitado o meio ambiente. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é o final. Além das doenças e também das inundações trazidas pela água, as águas, os rios poluídos, e a gente sabe que isso tem acontecido com frequência nos nossos dias, tem sido uma realidade. Então é Deus apontando e chamando a atenção destes homens para que eles possam atinar para a graça que está, as portas da graça que está plenamente aberta, para que eles se arrependam e voltem-se para o Senhor. Então ainda não é o juízo final. Nós vamos à quarta trombeta, os astros, o sol e a lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. O versículo 12 diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Deus está usando os astros celestes para demonstrar àqueles que os servem e também àqueles que não servem e perseguem a igreja. Aos que servem, exatamente para que se preparem, porque a volta de Cristo pode acontecer. E nós sabemos que também aos ímpios, para que eles percebam. Muitos deles ficam abismados, ansiosos, com medo. Mas nós sabemos que mesmo assim não há arrependimento. Nós sabemos que a calamidade tem vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorreram exatamente nos céus, meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestade de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindo do céu têm visitado a terra. Nesta visão, João descreve como Deus usa as forças elementares da natureza para advertir os homens sobre a proximidade do fim. O fim está perto. Então, é preciso que os homens olhem para tudo isso, para estas calamidades terríveis
que vem do céu, para que o homem se alegre. Mas, queridos, quando a gente lê o versículo 13, o texto nos fala que uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas. As 4 trombetas atingiram a terra. E os homens sofreram, sim. Mas essas catástrofes foram diretamente para a terra para chamar a atenção dos homens. Mas quando nós nos preparamos para as 3 últimas trombetas, aí João diz que, veja aí o versículo 13, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então isso aponta que os problemas serão muito mais graves do que tem acontecido. As últimas 3 trombetas são denominadas ais. Isso demonstra que serão pragas extremamente severas. Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas agora atingirão diretamente os homens. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Agora, não são calamidades naturais, nem terrores deste mundo, mas terrores demoníacos, que vêm do abismo, onde estão aprisionados anjos caídos, que invadem a terra para atormentar os homens. Então é isso que diz o capítulo 9. E a gente vai ver estas verdades que no capítulo 9, que já foi lido do verso 1 a 4, o 5º anjo tocou as trombetas e vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Há uma inquietação do mundo, as pessoas não têm paz. Elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. A degradação dos valores morais tem aumentado, tem crescido. As famílias estão se desintegrando. A imoralidade tem aumentado e a violência também. Os conflitos se avolumam. Para um mundo que rejeita Deus, a maldição é receber o que desejam. Eles não têm adorado os demônios? Então, o poço do abismo é aberto para que eles sejam e experimentem o sabor daquilo que eles têm adorado. Nós sabemos que o rei da cavalaria do inferno, como diz Hernando Dias Lopes, que é o diabo, diz que, em primeiro lugar, ele é uma estrela caída. Está aí no versículo 1. Diz assim, e vi uma estrela caída do céu na terra. Em segundo lugar, ele tem um caráter pervertido. Ele é o destruidor. Veja o versículo 11, quando diz assim, e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, eles estavam sendo comandados pelo anjo do abismo. E nós sabemos que o anjo do abismo é o diabo, é Satanás. Em terceiro lugar, ele tem sua autoridade limitada, porque Deus está no controle de
todas as coisas. Deus não permitirá que aconteça aquilo que ele não quer que aconteça. E aqui em Apocalipse é pura revelação da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E esta figura, que muitas vezes é traçada pelo homem que é adorador de demônios, adorando as imagens, eles precisam acordar para essa verdade, que Satanás está limitado, a sua ação está limitada por causa da soberania de Deus. Mas as características dos gafanhotos que saem do abismo, os versículos de 7 a 11, está falando deste gafanhoto, e diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham coraças, como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão da cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. É claro que esses nomes se referem ao diabo, a Satanás. Do abismo sobem estes gafanhotos e são como cavalos preparados para peleja e ferroam como escorpiões. Esses gafanhotos que João descreve, porém, não são insetos, são demônios. O cavalo, o homem, o leão e o escorpião estão reunidos nele. Essas qualidades, estas características que determinam também as suas ações. Mas a missão desses gafanhotos, que sai do abismo, está exatamente no capítulo 4 a 6, os versículos 4 a 6 do capítulo 9 e o versículo 10. A missão principal desses demônios é atormentar os homens. Este é a primeira missão ou propósito. Esses gafanhotos tornam a vida dos homens um pesadelo. Eles despojam os homens de toda a perspectiva de felicidade. Ele atinge exatamente a alma dos homens. Por isso, o crescimento gritante e muitas pessoas sofrendo, e o suicídio tem crescido grandemente na face da terra. Eles tornam a vida humana um palco de dor e um picadeiro de angústias infernais. Então, eles são atormentados de dia e são atormentados de noite, porque não querem saber de Deus. E agora, como eles buscavam e têm buscado os demônios, Deus traz para ele provarem o sabor da angústia infernal. Esses gafanhotos tiram a paz da terra. Outra missão desses demônios é causar dano aos homens. O versículo 4 diz isto: e foi dito que não causasse dano à árvore, à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a terra. Tão somente sobre os ímpios da terra padecerão muito mais. O versículo 10 diz: tinha ainda a cauda como escorpião e ferrão, e na cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses.
A tormenta que eles causam é pior do que a morte. Diz aí o versículo 6. Diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. As pessoas buscam a morte em lugar de Deus. Ao invés de correr para o Senhor, então correm para morrerem, para se suicidarem. O sofrimento é tal que a morte seria preferível. Os homens verão a morte como um alívio. Eles verão a morte como um alívio. O sofrimento que acontece na vida destes homens, eles procurarão a morte. Mas nem a morte pode livrá-los exatamente do sofrimento. A condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno está no versículo 4 do capítulo 9, a segunda parte, que diz assim: somente os homens que têm o selo de Deus sobre a fronte, eles não padecerão. Então haverá um livramento em meio a toda a angústia, a todo sofrimento. Nós temos o apoio, nós temos o consolo. Por isso o Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque eles conhecem o meu nome. Eles me invocarão e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E a gente sabe, queridos, que tão somente os homens que não têm o Senhor vão padecer muito mais do que nós. É claro que eles riem da nossa cara e tudo mais, mas no seu escondido, no seu ser, no seu coração, eles estão em pleno padecimento. Angústias e sofrimentos estão acontecendo na face da terra. Mas vamos à sexta trombeta, que é a última que vamos tratar, porque nós teríamos tempo para ir mais além. Agora, na sexta trombeta, vamos observar como o juízo de Deus avança por um desfecho final e com as coisas que se agravam. Então, o agravamento das coisas na vida dos homens ímpios será muito maior diante desta sexta trombeta. A quinta trombeta trouxe sofrimento, a sexta traz morte. O juízo de Deus que desaba sobre os ímpios é resultado das orações dos santos. E a gente tem aí do 13 ao 15, que eu havia lido: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos quatro anjos, que se acham preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então esse é o propósito do toque da sexta trombeta. Os quatro anjos que se encontram no Eufrates, eles serão, na verdade, receberão o comando. E o juízo de Deus é executado por estes quatro anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses anjos são agentes da justiça divina. Eles são anjos maus, anjos caídos, executam o juízo de Deus sobre a terra, sobre o mundo, pensando mais diretamente na humanidade. Eles se agradam de precipitar os homens para a guerra.
Quando a gente analisa no mundo inteiro várias guerras, o primeiro século foi traçado de muitas guerras pelo exército romano, e nós temos marcado no século XX, houveram outras guerras nesses outros séculos, mas somente no século XX, duas grandes guerras mundiais que assolaram e mataram muita gente na face da Terra. Nós também temos a realidade não somente da guerra mecânica, da guerra em que o soldado pega a sua arma, seu fuzil, a sua metralhadora, pega também o seu carro de guerra, mas também, queridos, a guerra química, biológica tem sido uma realidade como juízo que Deus determina. E é Ele quem determina de onde esses anjos procedem, e é Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. O juízo desencadeado pela sexta trombeta é mais severo do que o anunciado pela quinta trombeta. Apocalipse 9 e 15 está falando exatamente sobre essa verdade. Quando estes anjos foram soltos para que matasse a terça parte dos homens. Em primeiro lugar, os juízos vão cientificando à medida da história caminha para o seu fim. A gente tem visto isso. Em segundo lugar, os juízos descritos na sexta trombeta descreve a guerra. E em terceiro lugar, os agentes do juízo são uma multidão incontável. O texto diz aí no versículo 16, o número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Então é um número incontável de demônios que estarão sob o comando desses 4 anjos, ou esses 4 demônios que estavam presos no rio Eufrates. Então, queridos, em quarto lugar, os agentes dos juízos transformam-se em máquinas assassinas. Nós podemos ver o verso 17. Assim, desta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça e com ela causavam dano. Eles são seres inatingíveis e eles têm couraça de fogo. Não pode ser destruído com suas armas convencionais. O juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático, é ainda limitado. Várias guerras, a convencional, a química, a biológica, a guerra da violência, do trânsito, dos assassinatos, tem acontecido, dos estupros. A ira de Deus ainda está misturada com a sua misericórdia. Deus impõe limites. E uma terça parte dos homens é atingido, somente uma terça parte. Deus está no controle, mesmo quando os agentes do juízo estão em ação na história da humanidade. O propósito da sexta trombeta é dar aos homens uma chance de arrependimento antes do fim. Então, queridos, estas são as sextas trombetas. E eu não vou tratar da sétima trombeta, porque não daria tempo aqui. A sétima trombeta fala da vitória do Cordeiro e também daqueles que têm uma marca, o selo de Deus. Fazendo uma aplicação para os corações dos amados que estão à escuta. As tragédias que desabam sobre a história
não são fruto do acaso, nem apenas desastres naturais. Estão sob o comando de Deus. E Deus usa estes seres espirituais malignos para trazer dano. As guerras que têm, na verdade, acontecido são frutos dessa realidade. As trombetas de Deus estão chamando os homens ao arrependimento. As guerras são, na sua fúria as guerras na sua fúria e lealdade são trombetas que convocam os homens para se voltarem ao Senhor. As guerras que têm destruído vidas são apenas provocadas por problemas econômicos, políticos, mas Deus está falando à humanidade, punindo o mundo de homens e mulheres que não lhe dão ouvidos. O que a igreja deve e pode fazer diante disso? Nós sabemos que a igreja pode orar, mas aproveitar esses momentos do fim que vivemos, onde a porta das graças está aberta para pregar o evangelho, para levar além a verdade do Senhor Jesus aos corações. Mesmo que diante do juízo não haja arrependimento. Os versículos 20 e 21 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, queridos, nós podemos verificar que o juízo está acontecendo, mas os homens não se arrependeram. Concluindo, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para essas verdades, lembrando que há uma responsabilidade nossa em estar orando, mas também estar divulgando a verdade do Evangelho. Mas não nos preocupemos, porque quem traz à luz a verdade no coração do homem é o Senhor. E o Senhor tem falado, mas a palavra diz: quem tem ouvido no osso, que o Espírito diz à igreja. Apocalipse fala assim. Mas, queridos, fazendo uma conclusão, os seres humanos sofrem indiretamente à medida que os anjos tocam as 4 trombetas iniciais. Mas eles não estão de olho. Há uma acusação, uma briga, a imprensa entra no meio, os relatos e científicos sobre tudo o que está acontecendo na Terra, mas não há um voltar-se para o Senhor, apesar de tudo isso. Nós sabemos, mas ao toque da 6ª trombeta, vai atingir diretamente o coração dos homens. Deus está usando o seu juízo para expor o caráter do homem ímpio, para que ele reconheça o quanto são maus. O mesmo que aconteceu quando Deus mostrou a fidelidade de Jó. Lá em Jó, capítulo 1, que Deus disse a Satanás: viste meu servo Jó? É homem temente a Deus, se desvia do mal. Então, quando caiu sobre Jó o sofrimento, ao invés dele se abandonar o Senhor, ele disse: bem sei que tudo podes, que nos teus planos pode ser frustrado. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a reação do justo Jó. Mas o mundo, ao invés de reconhecer, eles vão abominar, blasfemar o nome de Deus por causa das coisas terríveis que estão acontecendo
face da terra. Mas Jó se arrependeu, e a gente sabe. Mas o homem ímpio permanecerá na sua teima, na sua dureza de coração, em servir unicamente aos demônios. Então que a gente preste atenção a isso, aos eleitos de Deus na terra. E precisamos orar ao Senhor para que eles se convertam. E assim, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e assim virá o fim. Então que o Senhor nos abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre nós, que nossos olhos espirituais enxerguem tudo o que está acontecendo na terra, nos homens, é puro juízo de Deus, para que eles se arrependam. Então, queridos, vamos tranquilizar os nossos corações. Nós sabemos que o fim se aproxima, mas ainda não é um fim, como muitos têm dito a respeito dessa pandemia. É só um sinalzinho de que Deus pode julgar os homens, pode afligi-los para que eles cheguem ao arrependimento. Então, que Deus aplique essa verdade no seu coração. Amém? Amém, queridos irmãos.